não é que todas as nossas crenças sejam disfuncionais, ao ponto da gente agir de maneira errada o tempo todo. Não podemos ser radicais em pensar que tudo é culpa nossa, que tudo é nossa culpa, porque assim nós alimentamos o pensamento de desesperança pelas nossas ações. Mas geralmente a gente interpreta as coisas à nossa volta por um fator de aprendizagem que levamos ao longo da vida. Mas, em algumas coisas, podemos esquecer de questionar se nossas ações são boas ou não, seja como agimos com pessoas que fazem parte de um círculo diferente de ideias, ou seja por um círculo de pessoas que fazem parte de algo diferente, como políticas, opiniões, sobre tudo e sobre todos, sobre o mundo à nossa volta. O que nós esquecemos é que a maioria dos preconceitos vem com estruturas rígidas de interpretações errôneas sobre o mundo em que vivemos e nas pessoas que nele habitam. Algumas pessoas, por não saberem da realidade da outra, acabam que julgam de forma errada e irrealista até o que aquela pessoa é ou o que a sua história de vida traz para o conhecimento da sociedade. Por causa disso, para certa evolução de conceito, é preciso então que a gente venha olhar para as coisas que devemos deixar de lado em processo de desconstrução, em um processo que faça com que a gente tire aquelas amarras cognitivas errôneas que nós temos sobre as coisas que nós não conhecemos ou que nós temos pouco conhecimento. Claro que não vamos deixar tudo de lado, uma vez que somos o que somos, pelo fato de nossas experiências de vida, e a vida como vivemos está relacionada a nossas ações construtivas ou desconstrutivas no passado. Construir algo então que possa evoluir a nossa perspectiva de ação no mundo, para que nós, os outros e o nosso ambiente sejam o melhor possível, para que a gente seja as melhores pessoas possível. E não é fácil, né? Não é algo fácil, ainda mais se falamos na rigidez de como somos espelhados a entender a nossa volta, de como muitas vezes por uma criação preconceituosa, machista e que oprime outras pessoas nos faz enxergar então o mundo. Mas é possível deixar de ser preconceituoso com as pessoas que têm uma vida diferente da nossa, com a opinião política, com a sua opinião e a sua escolha sexual e de qualquer gostos diferentes dos nossos. Pois não somos pedras que pesam toneladas, né? A gente não é algo que não possa vir a ser reformulado. Pelo contrário, o que nos difere de outros seres vivos é exatamente a questão em que a gente pode mudar a nossa perspectiva das evidências. E em meio das evidências, melhor dizendo, se nós temos evidências que nos dizem algo que é fato realista, então temos à nossa volta a realidade das coisas. E para mudar essas questões, para mudar a maneira com que nós vemos as coisas, nós precisamos de força de vontade para mudar a nossa visão. Pensar se vale a pena continuar com uma rigidez de pensamento, de sentimento e de emoção, já que se a gente pensa que as nossas ações elas vêm de crenças muito enraizadas no que nós conhecemos ou coisas que nos são passadas, e um mundo em meio a uma transformação constante. É possível continuar com as nossas próprias ideias, né? Com os seus ideais, com as suas lutas, com as suas batalhas, desde que esses ideais não venham a ferir outras pessoas.
porque o respeito ele é construído no sentido de não necessariamente a gente concordar com tudo que a pessoa fala, mas ao entendimento do que o outro fala. Você não precisa concordar com aquilo que a pessoa fala, mas é necessário entender, porque todas as vezes que nós deixamos de fazer uma força para entender outras coisas, então nós criamos uma crença sobre algo que nós desconhecemos. Por isso é necessário que ao menos exista o diálogo, a conversa, o entendimento e a abertura para o conhecimento e do porquê aquela pessoa fala aquilo, a sua história de vida, seus medos, suas conquistas, suas derrotas. Assim, aos poucos a gente vai construindo ideias reais, mais funcionais das coisas e construindo também valores muito mais positivos e verdadeiros, não somente para nós mesmos. É claro que a gente tem a ganhar com isso, sim, só que para os outros também, para uma sociedade mais sadia, para um pensamento mais funcional, mais realista. E o mais interessante é que tudo isso também constitui em uma mudança, em uma construção funcional do mundo à nossa volta. E quando algo bom é feito, a gente pode dizer então que nós somos agraciados pelo fator da construção, pelo conceito verdadeiro das coisas, que é a mudança. E muitas vezes então é necessário que nós venhamos a pelo menos desconstruir essa barreira que nos impede, essa ponte de madeira construída por pensamentos disfuncionais e crenças preconceituosas de que o outro não é igual a mim. Por isso que desconstruindo essa ponte que nos separa, nós iremos construir algo que nos aproxima.